Bem-vindos, aventureiros e amantes da história, a mais uma emocionante viagem pelo passado. Hoje, vamos falar sobre a expedição organizada pelo explorador inglês, chamado Walter Raleigh, para encontrar a lendária cidade perdida do Eldorado. A expedição do Eldorado de Walter Raleigh foi sua primeira viagem à região da Guiana, no extremo nordeste da América do Sul. A expedição partiu em fevereiro de 1595 para explorar o rio Orinoco, na tentativa de encontrar a lendária cidade perdida do Eldorado. Junte-se a nós enquanto mergulhamos na história deste notável explorador e descobrimos seus segredos e façanhas. Olá, eu sou a Ana. E eu, o Antônio. Bem-vindo ao Grandes Expedições. Em cada episódio mergulhamos na história em busca dos grandes nomes, por trás das grandes explorações. Se inscreva em nosso canal, curta este episódio, deixe seu comentário e siga o Grandes Expedições nas principais redes sociais. Então, vamos para a história. A expedição ao Eldorado de Walter Raleigh, também conhecida como a primeira viagem de Walter Raleigh à Guiana, foi uma expedição militar e exploratória inglesa. Ela ocorreu durante a Guerra Anglo-Espanhola em 1595. A expedição partiu em fevereiro de 1595 para explorar o rio Orinoco, no extremo nordeste da América do Sul, na tentativa de encontrar a lendária cidade de Eldorado. Se quiser saber mais sobre a história de Walter Raleigh, assista o episódio em que contamos sobre sua vida em nosso canal. Mas voltando para a história da expedição ao Eldorado. O fascínio de Walter Raleigh sobre a cidade do Eldorado começou quando ele capturou o governador espanhol da Patagônia, Pedro Sarmiento de Gamboa, em um ataque em 1586. Apesar da política da Espanha em manter todas as informações de navegação em segredo, Pedro Sarmiento de Gamboa partilhou os seus mapas com Walter Raleigh. Entre essas informações foi o relato sobre Juan Martínez de Albujar, que participou da expedição de Pedro de Silva à área da Guiana em 1570. Martínez de Albujar afirmou que foi capturado pelos caribenhos do Baixo Orinoco, levado vendado para a Cidade Dourada. Lá ele vislumbrou as riquezas da cidade. Mais tarde, ele deixou a cidade, mas não se lembrava de como voltar, lembrando-se apenas de um grande lago que ficava próximo. Walter Raleigh queria encontrar a cidade mítica, que ele suspeitava ser uma verdadeira cidade indígena chamada Manoa, perto de um grande lago. Neste período, a Inglaterra estava em guerra com a Espanha. Os corsários ingleses atacavam as possessões e navios espanhóis, atrás de suas riquezas. Sir Walter Raleigh montou uma expedição sob o comando de John Weedon para encontrar a lendária Cidade de Ouro, seguindo um dos mapas antigos que indicavam a suposta existência da cidade. Walter Raleigh pretendia chegar ao Lago Parime, nas terras altas da Guiana, onde supostamente se pensava que era sua localização na época. John Weedon navegou para a ilha de Trinidad em 1594 e foi recebido por Antônio de Berril, governador espanhol da ilha, e Maria de Oruna, sobrinha do explorador e conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada. Quando foram levantadas as questões sobre a história do Eldorado, Antônio de Berril ficou irritado e ordenou a execução do pequeno grupo inglês, mas John Weedon fugiu e levou a história do acontecido até Walter Raleigh. Walter Raleigh organizou outra expedição no final de 1594, cujo primeiro objetivo era tentar capturar Antônio de Berril. A expedição consistia em 4 navios. O primeiro navio era chamado de Filhote de Leão e estava sob o comando do capitão George Giffard. Um pequeno navio chamado Galego, capitaneado por Lawrence Keynes. Mais a nau-capitânia de Walter Raleigh sob o comando do capitão Jacob Weedon e mestre John Douglas, e um outro pequeno navio sob o comando do capitão Cross. A bordo estavam 150 oficiais, soldados e também cavaleiros voluntários. Walter Raleigh deixou Plymouth em 6 de fevereiro de 1595. Ele navegou em direção aos Açores, para obter suprimentos antes da travessia do Atlântico. Tendo feito isso com sucesso, Walter Raleigh estava navegando perto das Ilhas Canárias, onde ele capturou um navio espanhol. A carga foi esvaziada e uma grande quantidade de armas de fogo foi levada. Um dia depois,
Um navio Flamengo também foi capturado com sua carga de 20 barris de vinho espanhol. Walter Raleigh planejava atacar a colônia espanhola de Trinidad, em particular o assentamento principal de São José de Oruna, fundado por Antônio de Berril, em 1592. Ele desembarcou e explorou o sul da ilha. Walter Raleigh descobriu que os índios cultivavam tabaco e cana-de-açúcar de boa qualidade. Enquanto navegava pelo Golfo de Paria, ele supostamente sentiu o cheiro de alcatrão e desembarcou. Os nativos caribenhos levaram Walter Raleigh a um lago de piche, o maior dos 3 lagos de asfalto natural do mundo. Ele percebeu que a substância era ideal para calafetar seus navios. Com isso, ele levou vários barris de piche, e desde então é creditado por ter descoberto o lago. O principal objetivo de Walter Raleigh era capturar o governador espanhol que também procurava a mesma cidade lendária, interrogá-lo e obter o máximo de informações antes que ele continuasse sua expedição. Em 4 de abril, Walter Raleigh desembarcou e tomou a pequena vila, chamada de Puerto de Hispana, esmagando a pequena guarnição espanhola, antes de avançar para o interior com a intenção de capturar São José de Oruna. Depois de chegar próximo à cidade, foi lançado um ataque noturno que não durou mais de 1 hora. A guarnição de quase 50 homens foi aniquilada. O general espanhol, Álvaro Jorge, foi capturado e feito prisioneiro, mas o verdadeiro prêmio foi o governador Antônio de Berril. Ele logo implorou que o local fosse poupado, e Walter Raleigh concordou e manteve a cidade para usá-la como base temporária para a exploração do rio Orinoco. Walter Raleigh também libertou 5 chefes nativos que Antônio de Berril havia feito prisioneiros, mantendo eles amarrados com uma longa corrente. Walter Raleigh interrogou Antônio de Berril, e foi informado do que ele sabia sobre Manoa e Eldorado. Antônio de Berril tentou desencorajar Walter Raleigh em continuar sua busca, mas seus avisos foram em vão. Em preparação para a navegação fluvial, o navio galego foi modificado, e em 15 de abril de 1595, Walter Raleigh partiu, com 100 homens. Eles tinham provisões para quase 1 mês, mas tinham que partir o mais rápido possível, visto que tinham ouvido rumores de uma enorme expedição espanhola que se dirigia para a área. Esse boato acabou sendo verdade. Uma força espanhola liderada pelo capitão Felipe de Santiago, um dos oficiais de confiança de Antônio de Berril, havia partido da sua base na Ilha Margarita, com várias canoas para atacar a expedição de Walter Raleigh. Os ingleses entraram na bacia do rio Orinoco. As águas eram muito rasas e assim, o navio galego foi modificado ainda mais para compensar. Também algumas jangadas foram construídas para levar a carga e reduzir o peso no navio. À medida que a expedição avançava cada vez mais, Walter Raleigh e seus homens logo começaram a sofrer com o calor e as chuvas tropicais. À medida que a selva se tornava mais densa, a tripulação teve que abrir caminho. Alguns homens começaram a ficar confusos. Um guia local chamado Ferdinando desapareceu. A expedição encontrou uma aldeia, onde procuraram não apenas um guia, mas também suprimentos. Ele partiu novamente. Agora a selva ficou menos densa. Em poucos dias, a região de savana do Vale do Orinoco foi revelada. O moral da expedição aumentou. Um dos homens decidiu nadar, mas foi devorado por um crocodilo à vista dos demais homens. Walter Raleigh notou com horror este evento. Percebendo que o rio estava repleto de répteis, ele ordenou que ninguém mais se arriscasse a entrar na água. Em 27 de abril, os espanhóis sob o comando de Felipe de Santiago, que ainda perseguiam a expedição, decidiram surpreender os ingleses. Eles avançaram sorrateiramente sobre os ingleses, mas a surpresa foi perdida quando ficaram presos em um canal estreito em uma curva do rio. Os ingleses, embora surpresos, rapidamente aproveitaram a oportunidade e lançaram um contra-ataque, derrotando os espanhóis. Os espanhóis, depois de algumas baixas, fugiram para a floresta. Walter Raleigh enviou um pequeno grupo de homens para perseguir os espanhóis que haviam fugido para a floresta. Os ingleses capturaram 3 nativos, que imploraram por suas vidas, concordando em guiar a expedição. Felipe de Santiago, após esta derrota, desistiu e voltou para sua base na Ilha Margarita.
As canoas espanholas capturadas tinham alimentos e suprimentos muito necessários que foram bem aproveitados pelos ingleses. Um dia depois, a expedição de Walter Raleigh logo encontrou uma grande confluência do rio. Este era o rio Caroni. Ali Walter Raleigh encontrou o povo Warao e os Pemons. Os ingleses estabeleceram com sucesso relações pacíficas com eles. Uma grande aldeia foi encontrada, possivelmente perto da atual cidade de Guaiana. Essa aldeia era governada por um chefe chamado Topiawari. O chefe Topiawari contou ao Walter Raleigh sobre uma rica civilização que vivia nas montanhas. O Walter Raleigh se convenceu de que essa civilização era um desdobramento da rica cultura inca do Peru, e que deveria ser a lendária Cidade Dourada. Walter Raleigh deixou 2 de seus homens como reféns, e levou o filho do chefe Topiawari em troca. Com esta amizade foi forjada uma aliança contra os espanhóis. Alguns dos navios e canoas permaneceram na aldeia para serem utilizados na viagem de volta, enquanto Walter Raleigh e Lawrence Keymes continuaram a expedição com o filho de Topiawari como guia. A expedição subiu o rio Caroni, enviando batedores em busca de ouro e minérios, ao mesmo tempo em que faziam alianças com os nativos que encontravam. À medida que avançavam, Walter Raleigh notou uma mudança na paisagem e observou uma montanha em forma de mesa. Esse era o Monte Roraima, com uma área de cume de 31 km², delimitada em todos os lados por falésias com altura de 400 metros. Além disso, Walter Raleigh observou cerca de 12 cachoeiras. Eles desembarcaram e caminharam para ver mais de perto, descreveram a área como a mais bonita que eles já tinham visto. Hoje há uma suposição de que Walter Raleigh tenha sido o primeiro europeu a ver a queda d'água Angel Falls, embora estas afirmações sejam consideradas improváveis. A essa altura, a expedição já havia viajado quase 640 quilômetros, a estação das chuvas havia começado. Então Walter Raleigh decidiu que já tinha feito o suficiente, e deu ordem para voltar atrás. Eles voltaram para a aldeia do chefe Topiawari. O filho do chefe concordou em voltar para a Inglaterra com Walter Raleigh. Walter Raleigh o batizou de Gualtero. Depois, com a outra parte da expedição que havia ficado na aldeia, Walter Raleigh iniciou a volta para Trinidad. No caminho de volta, ele soube através de outro chefe, sobre de uma mina de ouro perto do Monte Conori. Ele enviou Lawrence Keymes com um pequeno destacamento para investigar. Lawrence Keymes se aproximou do local, que na verdade ficava a poucos quilômetros de Santo Thomas, observou uma grande cachoeira, hoje conhecida como Cataratas de Lovisna. Embora não tenha visto a mina, ele observou a qualidade da rocha de quartzo, garantindo que o local tinha valor. Walter Raleigh voltou para São José e, surpreendentemente, além do ataque do crocodilo, não perdeu nenhum homem devido à doença. Na verdade, seus homens estavam bastante saudáveis, em parte por causa da dieta nativa. Ao chegar ao forte foi tomada a decisão de regressar à Inglaterra, tudo de valor foi retirado do local, e o forte foi incendiado. Apesar dos protestos de Antônio de Berril, Walter Raleigh desembarcou na Ilha Margarita e saqueou suprimentos, depois desembarcou no porto de Comaná, onde deixou Antônio de Berril em terra, pois não havia conseguido obter um resgate. Em 13 de julho, Walter Raleigh se encontrou com outros 2 exploradores, chamados Dodge Somers e Amyas Preston. Sendo informado sobre suas notáveis façanhas na captura de Caracas. Depois, partiu sob ventos contrários, chegaram à colônia de Roanoke, de lá chegaram à Inglaterra no final de agosto de 1595. Walter Raleigh chegou à Inglaterra, e foi recebido sem muito entusiasmo, pois não trazia riquezas e nem ouro. Um vereador de Londres mandou examinar as rochas de quartzo e outros minerais, trazidos por Walter Raleigh. Esse exame considerou as rochas inúteis. Ele foi acusado por outros de ter escondido ouro em regiões remotas de Devon ou na Cornualha. Com estas afirmações, Walter Raleigh ficou furioso e decidiu escrever um relato da expedição, sob o título de A Descoberta do Rico e Belo Império da Guiana. Nesta obra ele exagerou um pouco em toda a história. Apesar disso, o livro tornou-se popular em toda a Europa.
No ano seguinte, Walter Raleigh enviou Lawrence Keymes de volta à Guiana para renovar a aliança com os nativos. Ele também precisava mapear o rio Orinoco, registrar as tribos e preparar relatórios geográficos, geológicos e botânicos. Desta vez, Lawrence Keymes foi muito mais para o interior ao longo das margens do rio Essequibo e alcançou o que ele erroneamente acreditava ser o Lago Parime. No mesmo ano, Antônio de Berrio também partiu em busca do Eldorado, com uma expedição espanhola com 470 homens sob o comando de Domingo de Vera e Bargoyen. À medida que avançavam para o interior, os nativos, agora aliados da Inglaterra, atacaram e destruíram toda a força de Domingo de Vera e Bargoyen, e Antônio de Berrio, perdendo 350 homens. Os demais sobreviventes tentaram recuar, mas logo depois da doença e da fome, foram reduzidos para apenas um punhado de homens. Enquanto isso, Walter Raleigh estava na Inglaterra. Ele havia sido preso, cumprindo sua pena na Torre de Londres. Sobre a história desta prisão, assista ao episódio da história de Walter Raleigh, em que contamos com detalhes esse ocorrido em nosso canal. Mas voltando para a história da expedição ao Eldorado. Depois de ser libertado da prisão por ordem do rei Jaime I em 1617, Walter Raleigh retomou sua busca pelo Eldorado, em mais uma expedição. Ele deveria evitar qualquer conflito com os espanhóis. Ele deveria fazer outra busca pela suposta mina de ouro no Monte Conori. Walter Raleigh foi para um acampamento na ilha de Trinidad. Lawrence Keymes foi para o rio Orinoco juntamente com o filho de Walter Raleigh. Nesta ocasião, em uma batalha com os espanhóis em Santo Tomé de Guaiana, o filho de Walter Raleigh foi morto. Nenhum ouro foi encontrado. Lawrence Keymes ficou desanimado e se sentiu responsável pela morte do filho de Walter Raleigh. Lawrence Keymes foi até a cabana de Walter Raleigh para implorar perdão, mas descobriu que Walter Raleigh era incapaz de conceder-lhe isso. Nas palavras de Walter Raleigh: "Eu disse a você que você iria me destruir com sua obstinação, e que eu não iria ajudar de forma alguma sua loucura." Lawrence Keymes teria respondido: "Eu sei então, senhor, que caminho tomar." Antes de retornar para sua cabine, Lawrence Keymes tentou suicídio com um tiro de pistola no peito. Como isso não foi imediatamente fatal, ele se esfaqueou no coração com uma faca. Após o retorno de Walter Raleigh à Inglaterra, o rei Jaime ordenou que ele fosse decapitado, por desobedecer às ordens de evitar conflitos com os espanhóis. Em 1713, a Espanha e a Grã-Bretanha assinaram o Tratado de Utrecht, pelo qual os britânicos concordavam em impedir que os cidadãos ingleses visitassem as colônias espanholas na América Latina, sem a aprovação prévia das autoridades coloniais. Com a postura adotada pelos nativos em relação aos espanhóis, os espanhóis nunca mais voltaram em força à região. Isto permitiu que outros países europeus, como França, Grã-Bretanha e República Holandesa, criassem colônias na área, com as criações da Guiana Holandesa, Guiana Francesa e Guiana Britânica. No início do século XIX, à medida que mais exploradores chegavam à região, a existência do Lago Parime foi definitivamente refutada. A mina de ouro de Eucalao, na Venezuela, foi durante algum tempo uma das mais ricas do mundo, e as jazidas de ouro registraram mais de 1 milhão de onças exportadas entre os anos de 1860 a 1883. No final, Walter Raleigh não encontrou o Eldorado, porém, sua busca contribuiu ainda mais para a lenda, levando outros exploradores a se aventurarem nas terras distantes e desconhecidas do Novo Mundo. Mas isso é uma história para episódios futuros. Assim, através das suas conquistas e com seus feitos, Walter Raleigh deixou seu nome gravado na história das grandes expedições. Pessoal, espero que vocês tenham gostado deste episódio. Gostaríamos muito de saber a sua opinião sobre ele. Por favor, deixem seus comentários abaixo e digam-nos o que vocês acharam do conteúdo e se há alguma coisa que gostariam de ver em episódios futuros. Obrigado por ouvir o Grandes Expedições. Se inscreva em nosso canal, curta este episódio e siga o Grandes Expedições nas principais redes sociais. Até o próximo episódio. Até mais!